Boa noite, querido irmão. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém? Mais uma quarta-feira, vamos fazer nossas orações nos lares. Peço que você possa junto comigo orar nesse momento. Peço que você também fique até o final. Assista a mensagem, assista a série que estamos fazendo sobre os pequenos livros da Bíblia, porém importantes. É muito bom que você venha aprender da palavra, entendendo a palavra, sabendo o que cada livro está falando para as nossas vidas. Será uma bênção essa noite. Mas vamos orar, porque nós queremos que neste culto você possa se juntar com a sua família, ou se você estiver só, você possa também dobrar os seus joelhos, falar com Deus, orar, interceder por seus irmãos. Se você estiver com alguém em casa, não deixe que essa pessoa deixe participar com você. Chame essa pessoa. Se ela não sabe orar, não tem problema, você faz as orações. Mas nesse momento, junte-se com alguém que está na sua casa e pare junto com esta pessoa. Se você estiver sozinho, como eu já disse, coloque seus joelhos no chão, faça orações, ore sentado no sofá, enfim, onde você estiver, pare nesse momento para orar, para falar com Deus. E nesse momento eu quero fazer uma oração aqui para começarmos esses momentos de oração. Vamos orar então nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais uma quarta-feira de oração nos lares, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem com certeza nos ouvido. Eu digo com certeza porque nós queremos falar contigo. Nós não queremos de forma alguma, Senhor, na nossa oração, mandar na tua soberana vontade, dizer o que o Senhor tem que fazer. Mas queremos aqui dizer que o Senhor abriu esse canal para conversarmos. O próprio Jesus ensinou a orar. Portanto, glorificamos ao Senhor, Pai, por termos, Pai, essa dádiva de podermos orar ao Senhor. Por isso eu já coloco aqui diante do Senhor a vida de tantos que estão agora, Senhor, internados, tantos que estão em leitos de hospital, Senhor. Essa pandemia, essa doença Covid-19 ainda continua, Senhor, matando muita gente. Continua pessoas internadas nas UTIs. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, com as tuas santas mãos na vida dessas pessoas, Pai. Tira essas pessoas da UTI, Senhor. Dá a elas cura, ó Pai. Faz conforme a tua vontade. A tua vontade é soberana. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Mas estamos aqui orando, pedindo ao Senhor. Seja com cada um de nossos irmãos cristãos, ó Pai, espalhados, Senhor, nesse território brasileiro, Pai. Usa cada cristão, seja aquele que é médico, enfermeiro, aquele que trabalha na saúde, como aquele, Senhor, que indiretamente trabalha com pessoas, ó Pai. Abençoa cada um que está se esforçando, Senhor, para estar abençoando alguém. Que no teu nome, ó Pai, possamos estar, Senhor, juntos, unidos, orando por cada estado brasileiro, por cada momento, pessoa, ó Pai, que está passando por essa pandemia. Tem misericórdia, ó Pai. E no nome de Jesus, Pai, seja com esses governantes, ó Pai, tanto o governo federal como os governos municipais, os estaduais. Que o Senhor, ó Pai, esteja, Senhor, colocando no coração desses homens, ó Pai, sabedoria que vem do alto, para que eles possam, Senhor, fazer, Senhor, o melhor para a sociedade, ó Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor e que o Senhor fale os nossos corações nessa noite. É que eu te peço no teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, igreja. Deus nos abençoe. Vamos, nesse momento, parar em nossos lares para intercedermos por nossos irmãos e orar também por nossos pedidos e agradecer também. Deus te abençoe. Vamos orar então.
Vamos então continuar nossos estudos nos pequenos livros da Bíblia, porém livros importantes. E hoje, nessa quarta-feira, vamos falar sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós não vamos poder falar da primeira carta, porque a primeira carta contém 6 capítulos. E nossa proposta é de livros que vão até 5 capítulos. Mas vamos falar sobre a segunda carta a Timóteo, porque a segunda carta contém 4 capítulos. Na verdade, quando falarmos da segunda carta, vai existir muita coisa que a gente vai remeter à primeira carta, pelo fato de que é uma continuação realmente. Mas só para termos uma ideia, a primeira carta ela foi escrita logo depois que Paulo saiu da prisão. Paulo estava na primeira prisão dele, além da prisão domiciliar, estava em Roma, mas em uma casa, e guardado, não é, pela guarda pretoriana, que é a guarda do imperador. Ele estava guardado em uma casa, portanto, havia uma boa alimentação, havia também, enfim, um certo conforto, né, podemos dizer assim, e ele recebia visitas, ele escrevia, portanto, algumas cartas até foram ditas como cartas da prisão, porque ele escreveu nessa prisão domiciliar. Mas Paulo é solto, e continua pregando o evangelho. E aí vem alguns acontecimentos que vamos daqui a pouco comentar sobre eles. E aí nesses acontecimentos, né, durante a sua liberdade, ele escreve a primeira carta a Timóteo. E escreve também uma carta para Tito. Então essas 2 cartas são escritas desse intervalo da primeira prisão e o intervalo antes de ser preso mais uma vez, que é sua segunda prisão. Então nesse momento, Paulo escreve a primeira carta a Timóteo e escreve Tito. É por isso que as 3 cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são consideradas como cartas pastorais. Porque essas cartas são escritas para seus discípulos, não é aqueles que se vocacionaram, não é? Houve a vocação que Deus deu a eles para pastorearem. Então Timóteo e Tito recebem essas cartas, que são cartas realmente que está falando para esses filhos na fé e que estão pastoreando. No caso, Timóteo está como pastor em Éfeso, na igreja de Éfeso, e Tito está em Creta. Então, é dentro dessa perspectiva das 3 cartas pastorais que estamos agora aqui em 2 Timóteo. 2 Timóteo, na verdade, então, é uma carta, sem dúvida, uma das cartas mais pessoais que Paulo já escreveu. De todas as outras, né, Filipenses, por exemplo, eu tinha falado para vocês que é uma carta bastante pessoal, porque os filipenses eram amigos de Paulo realmente, mas essa carta é muito, muito pessoal. Porque esta é a última carta que Paulo escreve, é o último escrito de Paulo. Paulo, depois disso, ele é morto, é martirizado. E essa carta traz um conteúdo desse Paulo que está preso a segunda vez, e que agora na prisão escreve um último escrito, escreve uma última carta, e é essa carta a Timóteo. E alguns comentaristas, como por exemplo o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário à segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz que essa carta aquilo que Paulo escreve como testamento antes da sua morte, é um testamento para a igreja. Apesar de ser para Timóteo, mas Paulo coloca muita coisa ali que serve com certeza para a igreja. Então é algo pessoal entre o apóstolo com seu filho na fé, e o apóstolo está se despedindo realmente, e nessa despedida aquele testamento se torna algo como sendo para a igreja, falando para a igreja: olha como foi a minha vida, eu quero repassar isso para vocês na pessoa de Timóteo. É uma carta que é considerada por muitos cristãos uma carta especial. E a mim, em especial para mim também, porque é uma carta pastoral, né? Mas é algo tão forte que muitos de nós se identificam com essa questão da vocação que Paulo fala, e principalmente com aquilo que passamos até hoje. Porque o cristão sofre perseguições desde aquele tempo e continua sofrendo. E alguns irmãos nossos passam por martirização. Alguns irmãos nossos ainda morrem decapitados, morrem queimados, porque muitos acontece na região do Oriente, não é? Podemos dizer assim, não é? No Ocidente nem tanto, mas o Oriente tem muito isso. Mas no Ocidente também tem perseguição. Algumas perseguições vão até a morte. Outras perseguições são ficam nas áreas econômicas, políticas, sociais, enfim.
mas não deixam de ser perseguições ao cristão. Portanto, é o que a segunda carta a Timóteo ela quer nos passar. É algo íntimo do apóstolo Paulo para Timóteo. Também vamos ver a carta de Tito também, que também não deixa de ser algo íntimo também. Mas agora essa carta em especial é a última. A de Tito foi escrita antes dessa carta. E ela é a última carta que Paulo escreve. Então, a questão da escrita dessa carta, nós não temos uma base de tempo para saber realmente quando ela foi escrita. É provável que ela tenha sido escrita de 65 a 68 depois de Cristo. 65 a 68 depois de Cristo. Por quê? Porque nesse período é o período de liberdade de Paulo, né? Paulo ele fica livre em 65 depois de Cristo e ele vai ser preso em 68 depois de Cristo. Então, provavelmente a prisão dele, né? Na prisão ele tem escrito essa carta e o tempo da prisão nós não sabemos quanto tempo ele ficou preso. Mas sabemos uma coisa, de que a segunda carta a Timóteo foi realmente uma carta nessa segunda prisão, porque ele vai falar de que provavelmente ele não vai mais ser liberto, provavelmente ele vai ser condenado, provavelmente ele vai ser martirizado ou ser condenado à morte. É nesse período aí que nós temos na história o conhecido imperador Nero. Foi Nero que prendeu Paulo, porque Nero provavelmente, né, o que a história diz, né, provavelmente Nero ateou fogo em Roma. Nero tocou fogo na própria capital do seu império e Roma tinha mais ou menos 13 bairros e dos 13 bairros que Roma tinha, apenas 4 ficaram sem ser destruídos. Esses 4 que ficaram, esses bairros que não foram queimados, esses bairros em especial, habitavam muitos judeus e cristãos. Na maioria eram cristãos do que de judeus, né? Mas haviam cristãos e judeus. E aí, é por isso que ele lança uma mentira e diz que os cristãos queimaram Roma. E aí a perseguição começa a ser forte. E quando eu digo forte, já havia perseguição pelos judeus ao cristianismo, mas agora se torna algo realmente de brutalidade, né? Agora que os cristãos são pegos em suas casas, levados para o Coliseu Romano, e cristãos são devorados por leões, por tigres, cristãos são colocados em estacas e são tocados fogos, né? Eles vivos, tocam-se fogo nos nossos irmãos cristãos, e então eles ficam como tochas vivas acesas durante a noite, para que todos pudessem ver. É crueldade em cima de crueldade. E Paulo, em 68, né, eu tenho até aqui a data exata, né, pela história, 8 de junho de 68, depois de Cristo, Paulo é decapitado. E interessante porque Pedro também foi preso por Nero e foi crucificado. Diz a tradição que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era honroso ele morrer como seu senhor. Mas Paulo não ia morrer de forma alguma crucificado, porque Paulo é cidadão romano. Portanto, Paulo não poderia estar numa estaca e ser queimado. Paulo também não poderia ir para um coliseu para ser devorado, porque como cidadão romano, esse tipo de morte não era digno de um cidadão romano. Então, o cidadão romano só podia ser morto a fio da espada, ou seja, alguém, né, enfiando uma espada nele, ou por luta, ou realmente para ser morto, né, condenado, ou decapitado. Vai entender, né, são questões culturais, mas era uma morte digna de um cidadão romano, apesar da condenação à morte. Mas nunca crucificado, porque isso seria vergonhoso para um cidadão romano, e também martirizado em Coliseu, como sendo um espetáculo, porque também um cidadão romano não poderia passar por esse vexame. Então ele é decapitado em 8 de junho de 68, né? Pelo então imperador Nero. Então é nesse contexto que a carta é escrita. Paulo preso, nós não sabemos quanto tempo da prisão para a condenação, mas em 65 para 68 provavelmente houve essa questão da escrita da segunda carta. E qual foi o motivo real da segunda carta? Bom, a segunda carta é considerada, como eu já disse, um testamento de Paulo à igreja. E Timóteo é o representante dessa igreja. Está representando, além de ser uma carta para ele, como pastor, mas representando essa igreja, né? A verdade é que Paulo apela a Timóteo que continue
o seu ministério em plantar igrejas e ensinar novos discípulos. Esse é o principal motivo de Paulo. Esse é o testamento que Paulo deixa para a igreja. Não parem, não recuem. Plantem, continue plantando igrejas e ensine o evangelho para os novos discípulos. É esse o grande motivo dessa carta, dessa segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele estava próximo de morrer. Portanto, ele precisava de deixar passar o cajado, vamos dizer assim. E esse passar o cajado para Timóteo não estava só apontando para Timóteo. Estava falando da igreja no geral. E é por isso que essa carta é especial. Porque essa carta ela dá essa conotação do discípulo com o seu mestre. No caso, não Paulo, mas o mestre Jesus. Paulo está apontando para Timóteo, olha, continua, eu vou morrer. Mas você está vivo, continua, junto com Tito, junto com Marcos. Ele também cita Marcos no final, lá no capítulo 4, no final da segunda carta a Timóteo. Fala de Marcos. Lucas está com ele, né? Não preso, mas está com ele lá, né? Ali em Roma. Enfim, existem vários que estão ali próximos a ele, né? E é nessa carta que ele chama Timóteo, então, para estar com ele também em Roma. Então vamos falar um pouco disso daqui a pouco. Mas esse é o grande motivo. Timóteo se encontra em Éfeso. E quando recebe a carta, né? A carta é um desafio para o seu filho na fé. É um desafio para Timóteo. Timóteo está em Éfeso, ele é pastor em Éfeso, e quando Timóteo recebe essa carta, ele já sabia que Paulo estava preso. Mas essa carta deve ter impactado Timóteo porque ele está passando esse bastão para Timóteo. É um desafio, que Timóteo se sente desafiado quando Paulo fala todas essas coisas para ele. Então a igreja estava passando por muita dificuldade, por muita perseguição, e essas perseguições durariam pelo menos 200 anos. Porque nós sabemos que quando começou esse tipo de perseguição, essa perseguição ultrapassou um tempo, não é? Passou o primeiro século, foi até o segundo século, só no terceiro século, lá no Édito de Milão, não é? Olhando para a história, quando o imperador Constantino faz um édito, né? Diz algo, não é? Assina algo, não é? Edita algo, né? Fala então que a religião, vamos dizer assim, a religião cristã é a religião agora do Império Romano, porque o imperador Constantino ele se converte. Então ele se convertendo, muitos dizem que foi uma conversão só política, mas enfim, são coisas da história, mas ele se converte e aí se para a grande perseguição aos cristãos. Mas isso vai durar uns 200 anos e quando Paulo está falando para Timóteo tudo isso, né, sobre essa perseguição, e que isso vai ser repassado para a igreja, isso vai durar muito tempo ainda. Portanto, é uma carta de nos fortalecer, uma carta de nos levantar e olharmos a vida do apóstolo Paulo, compararmos essa vida do apóstolo Paulo e com os ensinamentos de Cristo fazer então fazer uma balança. Olha, o que é que o Evangelho fala? E vamos estar comentando sobre isso. Vamos para os temas então dessa epístola aqui. Isso é muito importante saber o que é que essa epístola realmente fala. Quais são os temas que ela retrata? Então, nós percebemos que nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai falar de pelo menos 3 coisas. A primeira eu vou aqui parafrasear, isso não está na Bíblia assim, escrito, mas a gente percebe isso. Né? Então, nós vamos ter aqui pelo menos 3 temas. O primeiro tema é, querido Timóteo, aceita o seu chamado. Vamos conversar sobre isso. Depois, Timóteo, lide com os falsos mestres. Lide, com os falsos mestres. E terceiro e último chegou a hora de partir. Chegou a minha hora, no caso Paulo, chegou a minha hora de partir. Então Paulo trata, em primeiro, querido Timóteo, aceite seu chamado. Depois, lide com os falsos profetas, os falsos mestres. E depois, chegou a minha hora. Vamos então falar um pouco sobre esse primeiro tema. Esse primeiro tema está do capítulo 1 e vai até o capítulo 2, versículo 13, que fala sobre essa questão de Timóteo, aceite seu chamado. E aí você pode perceber que Paulo agora nessa última carta, ele fala para esse jovem pastor de que ele é agradecido pela sua mãe pela sua avó Lloyd e pela sua mãe Eunice, que por ter educado ele na palavra, educado ele na Bíblia. Nós sabemos que nesse momento a Bíblia era só o Antigo Testamento. Mas Paulo fala sobre isso. Ela criou vocês, elas criaram você nas Sagradas Escrituras. E Paulo
E Paulo então agradece a Deus, é um agradecimento a Deus por Lóide e por Eunice, a avó e a mãe de Timóteo. E ele vai mais, ele ainda fala, ele exorta Timóteo a não se envergonhar do Evangelho, como fizeram alguns que por causa das frequentes prisões de Paulo se afastaram do apóstolo. Paulo foi preso a primeira vez, foi preso a segunda vez, mas antes dessas prisões tiveram outras prisões, né? Estou falando da primeira e segunda prisão em Roma, mas ele foi preso em Cesareia, ele foi apedrejado por judeus, enfim, existiram muitas situações que Paulo passou, e ele passou tudo isso e ele sempre firme no Senhor. E ele fala para Paulo, né? Para Paulo, olha, fica firme, porque tudo que eu passei não pode ser algo que venha a fazer você ter vergonha do Evangelho, né? Como por exemplo Fígelo, como Hermógenes, né? Isso aí está no capítulo 1, versículo 15, e não crendo mais no Evangelho porque ficaram com vergonha de Paulo preso. Então fique firme, não seja como esses homens. Paulo também vai dizer que Timóteo deve ter como exemplo algo como um soldado, como um agricultor, como um atleta. Paulo vai falar sobre isso e ele vai dizer que essas figuras, eles sempre têm um objetivo a alcançar. Eles sempre têm um objetivo a chegar. O atleta, ele quer se preparar fisicamente para ganhar a corrida. O soldado, ele quer obedecer ao máximo o seu comandante. E o agricultor, ele quer plantar e colher. Portanto, eles têm objetivos, eles fariam tudo para chegar a esse objetivo. Sacrifício. Eles vão se sacrificar para chegar nesse objetivo. E aí ele fala então, olha, como essas três figuras, eu estou falando que nós cristãos somos a mesma coisa. Nós devemos estar nos sacrificando. Devemos ter sacrifícios, também vamos passar por sofrimentos, mas vamos chegar firmes no objetivo. E o objetivo é ressuscitar com Cristo. Mesmo com sofrimentos, mesmo com sacrifícios, tudo isso é inerente à fé cristã. E Paulo vai falar sobre isso, né? Porque muitas vezes o que era passado, e eu creio que até hoje é passado isso, é que a vida do crente é boa, a vida do crente é para receber só bênçãos, tal. Não, a vida do crente é espelho da vida de Jesus Cristo. Ora, Jesus Cristo passou por situações, por perseguições e morte de cruz por causa do nosso pecado. Portanto, Paulo estava dizendo, olha, sofrimento e sacrifícios é inerente à fé cristã. Como essas três figuras, não é? Atleta, soldado, agricultor, se eles têm objetivos e eles fazem de tudo para chegar nesse objetivo, nós também, como cristãos, queremos chegar nesse objetivo. Nós vamos ver isso no capítulo 2, versículo 11 e 13 de 2 Timóteo. Estarei lendo para vocês aqui. Esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Interessante isso, Paulo dizendo isso, né? Paulo deixando claro essa questão, morremos, viveremos com ele, né? Se perseverarmos, né? Reinaremos com ele. Se negarmos ele, ora, quem nega é um apóstata, então Jesus também negará naquele último dia essa pessoa. Agora, se somos infiéis porque somos pecadores, ele sempre é fiel. Muito bom essa palavra e realmente é um motivo de mais uma vez dizer, Timóteo, fica firme no teu chamado. O segundo tema que é abordado, que já havia falado, é lide com esses falsos mestres, ou também em algumas traduções vai dizer mestres corruptos. Combata esses mestres. Ele vai falar isso no capítulo 2, versículo 14 até o capítulo 4, 5. Do 2, versículo 14 até o capítulo 4, versículo 5 vai dizer confronte esses falsos mestres, esses mestres corruptos. Levante e prepare líderes fiéis que ensinarão outros sobre a verdade do Evangelho, sem distorção. Isso é muito interessante. Paulo poderia ter dado vários conselhos. Paulo poderia ter dado assim, olha, agora você vai, encha as igrejas agora de pessoas,
vai e faça isso. Não, Paulo não está falando isso. Paulo primeiro fala, fique firme no seu chamado. Depois ele vai dizer, combata os falsos mestres, combata os corruptos, os mestres corruptos. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer da corrupção doutrinária. Ele está querendo dizer de falsas doutrinas, não é? E Paulo vai falar para Timóteo várias coisas. Se você ler, você vai perceber que ele vai falando de várias práticas que esses falsos mestres tinham, né? Inclusive de enganar mulheres de posição na sociedade, mulheres de posição na igreja, enganando, engodando, né? Com conversas. E aí ele vai apontar algo muito interessante nesse momento aí do capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 15. Ele vai falar que toda a escritura, ou seja, a Bíblia, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para o desafio, para a correção, para a integridade, para que o povo de Deus seja preparado a fazer o bem de Deus. Isso ele está falando para Timóteo, dizendo assim, Timóteo, é a palavra. O que você tem que combater com os falsos mestres é pela palavra. Saiba interpretá-la bem, saiba falar dela bem, maneje bem a palavra, vá em frente, porque a palavra é útil para isso, para corrigir, para discernir. Ela é útil para que nós possamos estar fazendo o bem de Deus. Então, é dessa forma que Paulo vai falar dessa questão de como você, Timóteo, vai lidar com esses falsos mestres assim. E como é que a igreja vai lidar com esses falsos mestres? Dessa forma, é lendo a palavra, é estudando a palavra e só falando o que é verdade, é o verdadeiro da palavra. E isso não está só ali no tempo de 2 Timóteo, quando a carta foi escrita. Na verdade, a igreja vem sempre sofrendo isso. Sempre haverá falsos mestres, sempre haverá falsos ensinos. Muitas pessoas que apenas querem abrir a Bíblia, falar da Bíblia, mas querem falar de coisas que têm a ver com ela, coisas que são boas porque ela acha. Mas a palavra de Deus é a verdade inspiradora, ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. Toda a palavra é inspirada por Deus. Portanto, o que Deus tem de mensagem é aquilo que Ele tem de mensagem. Não há nada que possamos fazer, porque se fizermos algo que seja diferente da palavra, nós nos consideramos como falsos mestres. E Paulo então ensina a Timóteo, cuidado. E combata. Vamos perceber que em todo o texto aí, dessa segunda parte do tema, fala combata. Combata de forma inteligente, combata de forma não agressiva, mas combata, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E aí chega então o último ponto, o último tema dessa segunda carta a Timóteo, que é: chegou a minha hora de partir. Fica ali, capítulo 4, né? A partir do versículo 6 até o 22, até o final do capítulo, do 6 até o 22, Paulo vai falar sobre a sua partida, sua hora de partida. E aí vai vir com certeza, não é, o célebre versículo, né, frase que ele vai dizer: olha, eu combati o bom combate. Daqui a pouco estarei lendo para vocês, né, esse trecho. Mas nesse momento de fechamento dessa carta, Paulo então vai falar que sua hora está próxima. E aqui eu vou tentar de uma forma parafrasear o que o versículo 6 ao 22 do capítulo 4 fala, tá bom? Vou parafrasear aqui. Paulo vai dizer assim: a hora de minha partida está próxima. Só Lucas está aqui em Roma, né? E ele diz para Timóteo: venha antes do inverno, traga a minha capa, né? A capa é como se fosse um casaco, né? Traga também os meus livros, né? Os livros, enfim, os pergaminhos, ou seja, traga aqueles manuscritos que são documentos e ao mesmo tempo a palavra de Deus, né? Tragam eles, né? Provavelmente Paulo queria dar as últimas lidas para fortalecimento da fé nesses manuscritos, né? Tanto os documentos como os pergaminhos que continham a palavra de Deus. Então, tragam para mim, não é? E ele vai dizer também: traga Marcos com você. Timóteo, quando você vier trazendo isso, vai trazer Marcos também, porque Marcos me é útil no ministério. Então, graças a Deus aí, Paulo fez as pazes com João Marcos, porque nós sabemos que teve um momento na viagem missionária que Paulo entrega Marcos para Barnabé então vai embora com Marcos. Marcos era novo ainda, mas agora ele pede: não traz Marcos, porque Marcos me é útil. Enfim, ele pede
nesse momento de fechamento, ele pede para Timóteo ter cuidado com um tal de Alexandre. Alexandre o latoeiro, ou também algumas traduções vão dizer Alexandre é aquele que trabalha com bronze, né? Latoeiro seria um ferreiro, mais ou menos, mas que trabalhava com bronze, fazendo então, enfim, espadas, escudos, enfim, né? Toda essa questão aí com o bronze. E aí ele fala assim, olha, ele é perigoso. É perigoso, ele foi contra mim, contra a palavra, foi contra mim por muito tempo. Né? Então tenha cuidado com ele, porque ele é perigoso para o teu ministério também, assim como foi para o meu. Então Paulo, ele termina aí esse momento da carta, esse último tema, comentando sobre essa questão da chegada do fim. E perceba, ele está querendo que os seus amigos estejam perto dele, né? Ele está querendo que Timóteo, que Marcos esteja ali, Lucas já está lá, venham perto de mim, estejam comigo, né? Pelo menos se não na prisão, porque ninguém poderia estar na prisão com ele, né? Mas contanto que ele sabia ali que tinham pessoas ali junto com ele. Queridos, essa segunda carta de Paulo a Timóteo, como eu já disse no início, é uma carta muito pessoal e íntima, mas ela é um testamento para a igreja. E o que devemos aprender para as nossas vidas de tudo isso que eu contei, esse panorama todo que eu falei? Vamos então a esses ensinamentos. O primeiro ensinamento que eu quero aqui que você fique claro para nós como igreja é que a segunda carta de Paulo a Timóteo é marcada pelo testemunho de um Paulo que passou por desafios, lutas, mas perseverou até o fim. E é isso que Jesus quer na nossa vida. Jesus quer que nós venhamos a perseverar até o fim. A paciência, a perseverança é importantíssimo para quem é cristão. Porque não é apenas nós estarmos convertidos e tudo acabou. Não, é a perseverança dos santos. É um dos pontos que nós sabemos que está dentro da salvação, né? Perseverar até o fim. Claro que isso é dado pelo Espírito Santo, mas devemos entender que vamos sofrer sim, vamos ter perseguições, e é isso que o cristianismo traz, porque já é um ponto também que nós devemos ver, que a carta nos ensinou, é que seguir Jesus envolve risco e sacrifício, envolve tensão e desconforto. Isso não é um sinal da ausência de Jesus, ou seja, um sinal de que não está sendo abençoado. Pelo contrário, se o cristianismo envolve risco e sacrifício, é num momento como esse, de sacrifícios e riscos, que é dado um sinal que Jesus Cristo está ali conosco, né? Está conosco no seu amor e fidelidade. É um sinal de que nesses momentos, ao contrário do que muitos pensam, Jesus está ali presente, nos dando o seu amor e sendo fiel conosco até o fim. Né? Isso torna real e palpável a presença do Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, cristãos que estão me ouvindo, queridos, Jesus já havia falado sobre isso. Quem é aquele que sai para a batalha, aquele rei que sai para a batalha e não calcula? Porque no mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando Jesus falou que venceu o mundo, ele não venceu o mundo no sentido de ficar rico, ou no sentido de ter todo mundo olhando para ele e agradável. Claro que não. Nós vimos o que Jesus passou aqui. Quando ele falou que venceu o mundo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o sistema desse mundo que jaz o maligno. Mas ele fala que teremos aflições nesse mundo. Por quê? Porque assim como ele foi ressurreto, e assim como ressurreto ele foi glorificado, é dessa forma que a segunda vinda de Cristo vai nos trazer ressurreição e glorificação. Portanto, meus amados, queridos irmãos, nós precisamos de passar por desafios e lutas, mas perseverar até o fim. Perseverar até o fim com esta fidelidade e amor que Deus nos dá. Deus não vai de forma alguma nos dar batalhas que sejam muito maiores do que podemos aguentar. Tenha certeza disso. E nós precisamos de chegar até o fim e falar aquilo que Paulo falou em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que Deus esteja nos abençoando com a sua palavra. Que Deus nos faça combater o bom combate. Que Deus nos dê, essa satisfação santa, podemos dizer assim, de terminar a carreira guardando a fé, porque estaremos nos encontrando com Cristo
naquele momento que Ele quiser. Que Deus te abençoe e que você entenda que hoje muitos cristãos estão sendo martirizados, decapitados ainda hoje. Muitos cristãos estão sendo vítimas de perseguição, de ódio, de cristofobia, vamos dizer assim, né? Se assim couber isso, mas somos perseguidos sim. Se não até a morte. Em alguns lugares nossos irmãos estão sendo, agora eu estou falando, está sendo martirizado alguém, morto alguém, mas se não isso, sofremos perseguição no trabalho, na faculdade, nas escolas, enfim, se você permanecer testemunhando de Cristo, com certeza você terá uma vida de sofrimento e desafios, de desconforto, mas tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo e vamos combater o bom combate, vamos terminar a carreira e guardar a fé. Quero orar com você. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa palavra em 2 Timóteo, Pai. Obrigado por essa carta que o apóstolo Paulo escreveu no seu último momento, mas que nos inspira até hoje. Que no nome de Jesus essa carta não sirva só para Timóteo, mas sirva para nós, discípulos de Cristo. E que no Teu nome, Pai, possamos estar firmes no propósito de mantermos fiéis a Ti. Obrigado, Senhor. Nos ajuda enquanto a isso. É o que eu te peço. Te agradeço no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém, queridos. Deus te abençoe e que no nome de Jesus você permaneça firme. Porque saiba de uma coisa. O que você está ouvindo hoje é a verdadeira palavra do Senhor. Leia 2 Timóteo. Eu te desafio para você ler nessa semana, até outra quarta-feira. Leia os 4 capítulos. Deus vai te fortalecer ainda mais. Um grande abraço. Até a próxima quarta-feira. Nos encontramos para falarmos sobre a carta de Paulo a Tito. Deus te abençoe e até lá. Deixa rolar. É pra valer. Você vai ver, você vai perceber que não se resolve uma questão de fé na vida desprezando o sacrifício do Senhor. Não se resolve uma questão mal resolvida com palavras mortas que não têm valor. Deixa rolar. É pra valer. Sei que é demais, mas você vai saber que não se resolve uma questão de fé na vida se agarrando a um passado que ficou gravado na memória de uma criança.